Então, continuando o nosso curso, o assunto que nós vamos trabalhar agora será o assunto de subtotais. Quando é que eu deveria aplicar esse recurso? Bom, nós temos aqui uma tabela de vendas, que já foi utilizada anteriormente, né? bem semelhante. Então, assim, vamos imaginar que eu precise ter ao mesmo tempo o total de vendas de cada vendedor, só que ao mesmo tempo, ou seja, eu preciso saber o valor total vendido por Luiz, Gomes, por José Carlos e assim por diante. E ter isso demonstrado de todos os vendedores ao mesmo tempo na mesma tabela. Então, o recurso que você vai aplicar é esse que a gente vai estar vendo agora, que é o de subtotais. Bom, para aplicar o recurso de subtotais, você deverá primeiro fazer o seguinte: você deve classificar a tabela pela coluna, né, com a qual tem o item principal de agrupamento de cálculo. Então, nesse caso, como eu quero calcular o valor total vendido por cada vendedor, então eu devo classificar essa tabela utilizando como coluna principal ou como campo principal o vendedor. Posso utilizar como desempate a coluna da data da venda. Então eu terei lá as vendas, né, de um determinado vendedor agrupado, ordenados também por data da venda. Então, a primeira etapa é essa: classificar a tabela. Então vamos fazer isso. Eu vou dar um clique aqui na célula do vendedor, que é a 3. Posso classificar por aqui ou pela guia dados. Então vou utilizar a guia dados. Então dados, classificar. Veja que ele é quem faz a seleção da tabela sozinho, não é a gente não precisa selecionar, basta clicar na primeira célula da tabela. É importante que aqui esteja marcado que meus dados contêm cabeçalhos, né, para na seleção ele não utilizar, nesse caso aqui, a linha 3. E aqui eu vou selecionar, classificar por vendedor. Vou adicionar um nível para colocar como subitem de classificação a data da venda. Pronto. Todos na ordem crescente. Clico OK. Tenho aqui a tabela classificada. Então veja que eu tenho as vendas de Ana Maria, né? E as vendas de Ana Maria classificadas pela data da venda. Em seguida, Antônio Júnior, também as vendas dele na ordem da data da venda. Então, feito isso, agora eu posso calcular o subtotal. Então, vou seguir o mesmo procedimento. Deixo marcado apenas a primeira célula da tabela, que no caso aqui é vendedor na célula 3, e na própria guia dados eu vou clicar aqui subtotal. Pronto. Ele vai abrir essa caixa de diálogo. Apesar de nesse caso já aparecer toda configurada, é importante você saber para que serve cada opção dessa. Então, por exemplo, onde tem a cada alteração em, está selecionando o vendedor porque é a primeira coluna. Mas aqui seria o seguinte: você vai selecionar aquela coluna pela qual você agrupou para calcular o subtotal. Então, nesse caso, como eu quero um subtotal somando o valor por vendedor, então aqui tenho que escolher vendedor. Por exemplo, se eu tivesse classificado por departamento, quero calcular por departamento o valor total em ótica, o valor total em informática. Então eu teria que alterar esse item aqui agora. Em seguida eu escolho qual função vou utilizar. Nesse caso a mais utilizada é a soma mesmo, né? Porque geralmente soma-se os valores, mas eu tenho aqui outras funções, caso eu queira calcular um valor médio e assim por diante. Mas geralmente uso a função soma. E onde tem adicionar subtotal A, eu vou marcar qual coluna ou quais colunas eu quero que ele some. Nesse caso eu tenho apenas a coluna valor para somar. Mas se eu tivesse, por exemplo, uma coluna quantidade, eu poderia marcar aqui também. Então ele me daria a soma da quantidade e a soma do valor. Substituir subtotais atuais é uma opção que a gente sempre deixa ativado caso vá inserir novas informações. Então, ele vai considerar numa reclassificação e num recálculo como um item que já faz parte de um grupo, caso seja, por exemplo, uma nova venda de Ana Maria. Quebra de página entre grupos, aí você vai marcar ou não, dependendo da sua necessidade. Se eu ativar, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: ativando essa opção de quebra de página entre grupos, ele faria o seguinte: ele me daria aqui as vendas de Ana Maria, a soma
das vendas dela e em seguida ele iria para outra página, ou seja, ele vai quebrar a página. Ele passaria para uma segunda página e colocaria as vendas de Antônio Júnior, consequentemente o total dele. Após isso, ele novamente quebraria a página e viria para as vendas de Carlos Brandão e assim por diante. Então, se você quiser que, nesse caso aqui, cada vendedor fique numa página separada com o seu respectivo total, é só você ativar essa opção. No meu caso, eu quero tudo junto, então não vou ativar. E resumir abaixo, também é uma opção que geralmente você vai deixar ativada, corresponde no seguinte: a soma ele vai colocar abaixo dos dados, ok? Então, se eu desativar essa opção, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a soma e vai colocar antes dos dados, nesse caso aqui do vendedor. Então aqui eu vou clicar OK. Tem essa opção de remover tudo se eu quisesse desfazer o subtotal, né? Vou clicar OK e você vai ver o resultado. Pronto. Então, como eu falei, eu tenho aqui Ana Maria, o total embaixo, tá vendo? Antônio Júnior, o total embaixo, tudo na mesma página. Vou fazer um ajuste aqui na largura da coluna para ficar melhor. Ok? Veja aqui como a tabela foi formatada antes. Ele não vai expandir a formatação, isso é natural, isso é normal. Aqui basta você fazer um complemento com bordas, né? Porque o correto é você formatar após você terminar o trabalho com a planilha, né? Que a gente formatou antes, para quando você abrir a planilha ela vai ficar com uma aparência bacana. Mas enfim, veja que ele aplicou um item extra aqui chamado de tópicos. Qual é a utilidade disso? Ele permite que você visualize parte da planilha, parte da tabela, né? Caso a sua tabela seja muito grande. Então, por exemplo, se eu der um clique aqui no número 1, ele vai me dar apenas o total geral. Tá vendo? Se eu clicar no número 2, ele vai dar o total geral e os subtotais. Ok? Os subtotais é o total geral. Então, geralmente a gente iria trabalhar assim. Então, caso eu precisasse visualizar os detalhes de algum vendedor, por exemplo, eu quero os detalhes das vendas de Antônio Júnior. Então, eu clicaria nesse mais e ele vai expandir apenas as vendas de Antônio Júnior e o seu total. E assim para os demais também. Se eu clicar no menos, ele vai recolher. E se eu clicar no 3, ele vai expandir tudo. Ok? Então, para fazer a aplicação desse recurso, antes é necessário classificar a tabela. Tem um exercício aqui para você fazer. Então, como de praxe, eu vou dar um tempinho, você dá uma pausa no vídeo, faz o exercício e depois você confere se você acertou ou não. Então pode dar pausa agora. Então, continuando, vamos ver se você fez o exercício corretamente, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai calcular por marca. Então, vou classificar a tabela por marca e desempatar com o automóvel. Então, cliquei na A3, dados, classificar. Aqui vou escolher a marca, adicionar nível e para desempatar o automóvel, ou seja, o modelo, né? Clico OK. Pronto. Eu tenho lá Fiat e os seus modelos em ordem alfabética, Ford os modelos em ordem alfabética, assim por diante. Agora eu vou aplicar o subtotal. Então, na mesma célula 3, que é a primeira célula da tabela, subtotal, pronto. A cada alteração na marca, que é o item de grupo no qual eu quero somar os valores, ele vai somar o valor. Aqui a gente não altera nada, como foi comentado na explicação anterior, e aí é só clicar OK. Certinho? Fazemos aqui a aplicação das bordas, para ficar bacana, e está aí o exercício resolvido. Até a próxima aula.